sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Irmãos, aproveitando aqui a saudação já dada à igreja, eu quero também cumprimentar todos os amados que vão visualizar essa mensagem que é gravada, postada, publicada no meu canal do YouTube. Então eu quero cumprimentar também a todos que assistirem através da rede social, com a graça e a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada vida e cada coração. Nós vamos meditar em algumas passagens da Bíblia Sagrada nessa oportunidade. Por isso eu vou pedir que você esteja com a sua Bíblia, esteja a postos quando eu falar versículo, você se está localizando, para que você possa entender um importante assunto que eu vou trazer nessa oportunidade. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Quem já achou, diga amém? Amém. Pastor, o senhor vai falar sobre que tema? Irmãos, eu vou falar hoje de um assunto muito importante para o nosso ministério, para os membros do nosso ministério, para os obreiros do nosso ministério e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar e colocar para congregar aqui na nossa igreja. Eu vou falar sobre renovação de entendimento. Amém. Vou falar sobre a graça. Amém. E esse é um ponto que você deve saber que é uma base sólida, não só do nosso ministério, mas é importante que o povo de Deus, em sua vasta maioria, possa compreender o que é a graça, o que é o Evangelho, e através de algumas passagens bíblicas eu vou estar dando esse ensinamento, amém? Efésios 1, do versículo 3 até o versículo de número 10. Aleluia. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Diga, que nos tem abençoado. Que nos tem abençoado. Agora eu vou prosseguir. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga, em Cristo. Em Cristo. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Pastor, o que é beneplácito? É o bom prazer de Deus. O bom prazer de Deus, a boa vontade de Deus foi nos alcançar por meio de Cristo. Versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Agora a igreja repete: desvendando-nos o mistério da sua vontade. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Começa a entender aqui que Deus desvendou esse mistério da sua vontade. Aí diz aqui: segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até aqui o versículo 10, que Deus aplique a leitura
feita em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Bom, queridos irmãos, eu fiz essa leitura inicial dessa passagem de Efésios, capítulo 1. O livro de Efésios, ele é esclarecedor para o cristão. O livro de Efésios, ele fala sobre a condição do crente na nova aliança. Irmãos, é importante o que eu vou falar aqui, porque muita gente pensa que ser crente é só uma religiosidade, ter o costume de ir na igreja. O ser crente, na realidade, deve ser chamado de ser um cristão. E a palavra cristão, ela se refere a ser parecido com Cristo. É mesmo, pastor? É. Quando você diz eu sou um cristão, você está dizendo eu me pareço com Jesus Cristo. Amém. Mas pastor, nós somos diferentes, as nossas aparências, né? Como é que nós somos parecidos com Cristo? A Bíblia diz que a ninguém nós conhecemos mais segundo a carne. Cada um de nós aqui somos conhecidos espiritualmente. Cada um de nós aqui que abraçamos a fé em Cristo, fomos justificados pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e nos tornamos membro do corpo de Cristo. Então nós somos parecidos com Cristo. Mas o que eu quero hoje trazer como uma reflexão sobre a renovação de entendimento? Eu poderia aqui, inclusive, usar a passagem bíblica que durante anos nós pregamos tanto, né, Rosângela? Sobre Romanos 12, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, durante anos, nós pregamos sobre Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, falando da renovação. Para a gente experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, tem que renovar o entendimento. Isso nós batemos na tecla diversas vezes, em muitas pregações, até que muita gente começou a falar o linguajar do nosso ministério. Nós já somos abençoados. Gálatas 3,9. Quantas das vezes em mensagens eu falei sobre Gálatas 3,9? O que diz lá em Gálatas 3,9? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. São benditos, ou seja, são abençoados. Aí nós começamos a ensinar um pouco: olha, você não tem que estar correndo atrás de bênção, você não tem que estar indo para monte, passando a madrugada toda clamando a Deus por bênção, porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados. Os que são da fé já são abençoados. Então, na realidade, as bênçãos, elas nos acompanham. Elas não nos seguem, não. O que segue vem atrás, mas o que acompanha vai do lado. Então as bênçãos de Deus nos acompanham. Ela está lado a lado conosco. E a renovação de entendimento te proporciona isso. Você entender quem você é em Cristo. E eu quero nessa oportunidade, irmãos, trazer essa elucidação desse assunto, que há muita gente, não fazendo alusão aqui a questão denominacional nenhuma, mas eu estou me referindo a entendimentos, porque existe uma diversidade de entendimentos no meio evangélico, no meio gospel, no meio dos cantores. Há muitos hinos que são belíssimos, tão bonitos, mas se você for ver a letra fala da luta, da provação, do
no deserto, que a pessoa está passando. Irmãos, aquela letra não tem nada. Ah, mas está na Bíblia que o povo de Deus caminhou no deserto. Mas o que Deus fez com Israel no deserto? Sustentou, supriu, livrou. O povo desobediente foi até mordido de cobra, mas Deus proveu o livramento para aqueles que obedecessem a palavra. Moisés ali conduzindo. Só que o deserto que o povo atravessou foi num objetivo de uma saída de uma escravidão no Egito para ir para a terra de Canaã, que era a terra prometida. Agora, irmãos, vamos falar de nova aliança. O que eu digo aqui todas as vezes que eu realizo a ceia, né? Quando a gente vai tomar o segundo elemento, que é o cálice com o sumo da uva, está escrito lá em 1 Coríntios 11, 25, né? Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, o crente, ele ceia sabendo o seguinte: nós estamos numa nova aliança. Pastor, mas a gente passa uns desertos sim, a gente não tem que pagar preço. Irmãos, vamos renovar nosso entendimento. Aprenda o linguajar da graça. Nós não temos que pagar preço, porque nós não temos méritos para sermos aperfeiçoados por nossas obras. Foi por isso que Jesus veio, se esvaziou da glória lá no céu, assumiu a forma humana aqui na terra, para tomar o nosso lugar. E quando ele estava aqui na forma humana, a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele se humilhou até a morte, ele foi obediente até a morte de cruz, porque ele teve que pagar o preço. Ali estava o preço sendo pago. Lá no livro de Mateus, se você ver logo no início ali dos primeiros capítulos, mostra que logo assim que o Senhor foi batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo veio sobre Jesus e ele foi impelido para o deserto. O nosso Jesus foi para o deserto. E o que ele fez no deserto? Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Sentiu até fome. E o diabo apareceu para tentá-lo. No deserto. Quem foi no deserto no nosso lugar? Jesus. Quem ficou de vigílias 40 dias, 40 noites? Jesus. Quem jejuou esses 40 dias e 40 noites? Jesus. Então hoje, irmãos, como nós estamos em Cristo, nós não temos que dizer: Jesus, tu fez, mas eu vou fazer também. Tu aguentou 40 dias, eu vou ver se eu aguento 50. Isso é soberba, irmãos. Não, mas a gente vai para o monte clamar para Deus nos abençoar e dar vitória. E Gálatas 3:9, como é que fica? Os que são da fé já são abençoados. Então, irmãos, só para começando aí a mexer com você, como esse ministério tem ensinamento para a tua vida espiritual. Nós estamos na nova aliança. Vamos agora prosseguir a mensagem desse ponto que eu estou referindo aqui. Estamos na nova aliança. Diga, estamos na nova aliança em Cristo. Pronto. Agora eu vou prosseguir a mensagem, mas tu grava isso aí. Estamos na nova aliança em Cristo. Esquece deserto, pagar preço, né? Se flagelar, cara no chão, rosto no pó, lamber o pó da terra. Esquece tudo isso. Peneira, funil, né? Moenda. Esquece esse linguajar, que isso não é evangelho. Isso está até na boca de crentes, mas isso não é evangelho. Evangelho é estar em Cristo. Aleluia. Evangelho é você estar em Cristo, proferindo
seguindo a palavra de Cristo, vivendo a graça em Cristo e obedecendo o que a palavra orienta para nós na nova aliança. Deus, Ele concedeu uma nova aliança que significa um novo testamento. O que é a Bíblia? O Antigo Testamento antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo. Então nós estamos onde nesse tempo aqui? No Novo Testamento, depois que Cristo veio. Então nós estamos nessa nova aliança. Uma vez eu vi um certo pastor dizendo: Deus, Ele concedeu ao seu povo um novo contrato. Então a nova aliança é o Novo Testamento e pode ser chamado de um novo contrato. Jesus cumpriu o antigo para que nós não precisemos mais buscar ser justificados por obras da lei. Buscar ser justificado por obras do Antigo Testamento. Por isso que Ele estabeleceu um novo. E esse novo pacto, esse novo contrato, essa nova aliança, esse novo testamento é a graça em Cristo Jesus. Aí eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui. Nós lemos Efésios. Eu não sei se você prestou atenção, mas logo no versículo 3 começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Olha aqui. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo na nova aliança é em Cristo. Pastor, eu queria fazer a obra de Deus. Como é que eu faço? Em Cristo. Eu queria tanto pregar a palavra. Como é que eu faço? Em Cristo. Eu queria um tema assim para mim poder falar na palavra. Em Cristo. Fale de Jesus. Você está falando toda a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para as pessoas saber sobre Jesus. A vida de Jesus dividiu a história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Até o mundo reconhece isso. O calendário do homem reconhece isso. Em que tal fato da história, em que ano da história aconteceu tal coisa? Isso foi no ano 500 e não sei quanto, antes de Cristo. Quer dizer, até o ímpio, ateu, incrédulo, fala que foi antes de Cristo. Esse fato assim, não, foi recentemente, em 1900 e não sei quanto, depois de Cristo. Então, o nosso Jesus é o principal assunto de toda a história da humanidade. Não tem história maior para ser relatada a não ser a obra que Deus efetuou através de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus precisou ir para o céu, mas Ele falou: não vou deixar vocês aqui abandonados. Vou enviar o Espírito Santo para guiar vocês, para vocês estarem conhecendo a verdade e vivendo a palavra. Então Ele diz aqui: nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo. Eu vou adiantar aqui, né? Ele prossegue dizendo: em amor nos predestinou por bem para sermos filhos de adoção, segundo a sua boa vontade, para o louvor da sua graça. Aí ele prossegue dizendo aqui, versículo 8: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Aí o versículo 9 que eu pedi para vocês repetirem comigo, né? Desvendando-nos. Diga, desvendando-nos. Pastor, o que é desvendar? O nome já está dizendo. Tirar a venda. Não é a venda do verbo vender, é a venda dos olhos, né? Desvendando, tirando a venda que tapava a nossa visão, nossa compreensão acerca de Deus. Aí ele diz aqui, desvendando-nos o mistério.
Então, Jesus ter vindo era um mistério. Isso estava oculto nas gerações passadas. Ninguém conhecia esse mistério de Deus, esse propósito de salvação, de vida eterna. Ninguém conhecia isso. Ninguém sabia. Estava oculto. Era um mistério. As coisas de Deus não são um mistério. Mas a Bíblia diz que aqui na graça, na nova aliança, em Cristo, Deus desvendou esse mistério. Aí agora eu vou explicar o que foi esse mistério desvendado. A própria Bíblia está dizendo aqui: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Agora olha para mim aqui. Deus propôs em Cristo revelar o seu mistério. Está escrito aqui, desvendando-nos o mistério que ele propusera em Cristo. Então Deus propôs que Jesus Cristo seria o desvendar desse mistério. A vontade de Deus ia habitar no coração do ser humano. Havia algo que Deus ia desvendar na plenitude dos tempos, quando enviasse Jesus Cristo. Por isso que lá no Antigo Testamento, os profetas, os homens de Deus, eles falavam acerca de algo futuro, da vinda do Messias. Um profeta semelhante a Moisés ia ser levantado mais à frente, e aqueles homens lá no Antigo Testamento não compreendiam com perfeição todas as coisas, porque era um mistério. As obras, inclusive lá do tabernáculo da antiga aliança, eram simbólicas, simbolismos de coisas futuras. Os sacrifícios eram simbolismo daquilo que Cristo vinha fazer. As festas, as comemorações, tudo era focado num algo que Deus ia cumprir em Cristo. Então Deus desvendou, diz aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou seja, era a vontade de Deus desvendar o mistério segundo o seu beneplácito, ou seja, a sua boa vontade que ele propusera em Cristo. Agora o versículo 10 é esclarecedor. De fazer convergir nele. O que é convergir nele? Deus ia fazer com que tudo que fosse preciso fazer para Deus, ele convergiu nele, em Cristo. É por isso que uma vez eu falei lá em Anchieta, não adianta a pessoa dizer, eu creio em Deus. Eu até falei, eu me lembro uma sexta-feira lá, se você sair lá na rua, lá no calçado e perguntar, você acredita que Deus existe? Ele vai dizer, acredito. Você crê que Deus existe? Creio. Isso basta para salvar? Não. Porque Deus propôs desvendar o seu mistério em Cristo. Aí ele diz aqui, fazer convergir nele. Como assim, pastor? Explica melhor. A nossa adoração a Deus. Quando a gente começa um culto, nós abrimos o culto em nome de quem? Do pastor Sérgio? Abrimos o culto, vamos fazer um culto para Deus e vamos começar a cantar. É assim? Nós estamos fazendo um culto aqui, reunido, está todo mundo é crente aqui, então vamos, só fazer a nossa reunião aqui, todo mundo se cumprimenta e vai para casa. É assim? Não, mas nós abrimos o culto em nome de alguém. Nós abrimos o culto em nome de alguém. Nós mencionamos esse nome. Lá em Filipenses 2 fala que esse nome foi exaltado acima de todos os nomes, para que ao nome
de Jesus Cristo se dobre em todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Atos capítulo 4, versículo 12 fala, né? Não há debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está tudo convergido em Jesus. Deus colocou assim, ó, tudo em Cristo. Quer salvação? Creia em Jesus. O pai pode dizer assim: quer me adorar? Me adore em nome do meu filho. Aleluia. Quer me honrar? Me honre em nome do meu filho. Não adianta dizer, mas Deus, eu creio que tu existe. Ele vai dizer, tu crê no meu filho? Você crê na obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário? Não, eu tenho minhas dores, então a tua adoração para mim é vã, é mera religiosidade, eu não recebo. Meu Deus! Isso é sério, irmãos. É verdade. Como crente, você tem que saber isso. O nome de Jesus tem que ser precioso para você, tem que estar na tua boca, no teu coração, na tua mente, e você tem que ter reverência quando você pronuncia esse nome. Eu vejo gente em redes sociais fazendo postagens de aberração com as coisas de Deus, brincando com o nome do Senhor, fazendo chacota. A Bíblia diz que no final dos tempos iam aparecer os escarnecedores, zombando das coisas de Deus. A gente tem que ter cuidado. Deus convergiu tudo em Jesus, está tudo nele. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. Glória a Deus. E nós estamos nele. Bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Está vendo como você é abençoado? Está em Cristo, estamos abençoados. Isso é renovação de entendimento, irmãos. Então eu concluí aqui no versículo 10, fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, foi quando ele veio, né? Todas as coisas, olha, irmãos, tudo, a Bíblia está dizendo todas as coisas está convergida em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Meu Deus, é por isso que Jesus, quando ressuscitou, lá em Mateus 28, 18 ao 20, ele apareceu para os discípulos e falou: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está vendo, irmãos? É Cristo. Tudo isso, é por isso que quando a gente vai fazer batismo aqui, eu gosto que o pessoal do batismo entenda isso. Pastor, eu já ouvi na internet que não é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já vi alguns debatedores aí questionando isso. O único argumento que eu falo com esse pessoal é assim: vem cá, quem é que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem foi que deu a ordem para se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Está lá, né? Foi Jesus. Foi quem? Fala direito. Foi Jesus. E se ele falou: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, a gente obedece àquele que tem toda a autoridade. Porque está tudo convergido em Cristo. Quem mandou celebrar a ceia do Senhor? Não, a gente não precisa mais fazer ceia não, pastor. Basta a gente ficar vindo na igreja, aguardando Jesus voltar. Mas quem foi que mandou celebrar a ceia do Senhor? Quem foi que disse: fazer isso em memória de mim? Todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha.
Quem foi que mandou isso? Jesus. Jesus. Diga, Jesus. Jesus. Então, irmãos, isso é renovação de entendimento também. Graça. A graça te colocou nessa condição. Mas vamos lá. Vou sair um pouquinho agora aqui de Efésios, pedir para você ficar com a Bíblia apóstolos aí. Vamos falar um pouquinho sobre 2 Coríntios, capítulo 1. Agora, folhei aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. 2 Coríntios 1, versículo 20. Vou dar agora algumas pinceladas em versículos bíblicos para dar referência a tudo que eu estou falando aqui. Amém, irmãos? Amém. Para dizer assim, o pastor pregou lá uma mensagem bonita, né? Nossa! Mas não deu exemplo bíblico nenhum. Então, por isso que eu vou ler da Bíblia. Ensinamento tem que estar na Bíblia. 2 Coríntios 1, versículo 20. Amém? Amém. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, diga promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção nesse versículo para duas coisas. O versículo conclui aqui dizendo, para a glória de quem? De Deus. Só que começa dizendo, porque tantas quantas são as promessas de Deus, elas têm nele em quem? Em Cristo. O sim e também o amém. O que é o sim e o amém? É uma concordância. Está concordando com uma resposta de Deus em favor dos seus filhos. É o sim e o amém. Só que ele fala, todas quantas são as promessas. Pastor, mas quais são as promessas? Irmãos, se você lê a Bíblia e você vê todas as promessas que tem, inclusive no Antigo Testamento, promessas de bênção, promessas de livramento, promessas de vitória, promessas de provisões, promessas de diversas promessas, inclusive promessas até de prosperidade. Tem gente na internet que questiona isso. A teologia da prosperidade, não tem negócio de teologia da prosperidade, não. Tem texto bíblico que mostra que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Ser próspero é ser bem-sucedido. Então Deus quer os seus filhos bem-sucedidos. É porque esse pessoal que anda na internet questionando é teologia da prosperidade, porque crente só fala de dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro não, irmão, é ser bem-sucedido. É ter provisões, é ter favorecimentos, é ter todos os livramentos que Deus proporciona. Tudo aquilo que o Salmo 23 diz, né? Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas veja bem, todas quantas são as promessas de Deus. Vamos pegar um exemplo no Antigo Testamento. Salmo 91. Quem conhece o Salmo 91 aqui, diga amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou,
também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! O que é isso, pastor? É apenas o Salmo 91. Aleluia! E o Salmo 91, olha para mim, o Salmo 91, irmãos, ele não é uma oração. Eu vou orar o Salmo 91. O Salmo 91, irmãos, é promessa. É promessa de Deus. Que habita no esconderijo. Olha, não fala de proteção, fala de livramento, fala da guarda fiel, fala do livramento até das doenças perniciosas, né? A mortandade que assola ao meio-dia, as criminalidades, Deus guardando o seu povo. Aquilo ali era promessa. Era promessa. Pastor, e agora na nova aliança? Em Cristo, onde todas quantas são as promessas de Deus, em Cristo tem o sim e o amém. Glória! Deus seja louvado. Grava aí em 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas de Deus, e eu falei só o Salmo 91. Tem muitas, inúmeras, mas Deus convergiu tudo em Cristo. Então tudo que Deus prometeu, é promessa que a gente ia ser abençoado. E como é que a gente hoje é abençoado? Em Cristo. Aleluia! Fora de Cristo não é abençoado. Meu Deus! Mas eu creio em Deus, mas não é abençoado. Mas eu estou em Cristo, então é abençoado. Aleluia! Está dando para entender, igreja? Amém. Quem não está entendendo, quer que eu repita tudo de novo? Só apenas quase mais uma horinha, né? Vamos lá. Então todas as promessas de Deus em Cristo têm o sim e o amém. Agora só que o versículo conclui. Elas têm o sim e o amém para glória de Deus. Irmãos, isso é importante para o povo de Deus entender. Quando você diz eu sou um abençoado, eu sou mais que vencedor em Cristo, eu tenho vida e vida em abundância, eu sou guardado pelos anjos do Senhor, você não está sendo soberbo não, você está glorificando a Deus. Mas se eu disser que eu sou abençoado, isso é uma vanglória, né? Porque Deus é quem sabe. Mas irmãos, olha aqui, todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e o amém para a glória de Deus. Ou seja, Deus é glorificado quando a gente entende o que é estar em Cristo. Eu tenho certeza que você, nessa oportunidade aqui hoje, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Porque você está entendendo quem é você em Cristo. Pastor, eu sou cheio de defeitos, cheio de falha. Deus aperfeiçoou você em Cristo. De modo que nós não nos vemos mais segundo a carne. Irmão, se a gente for olhar um ao outro segundo a carne, a gente só vai apontar defeitos. Sabia? Né? Se olhar para o irmão e olhar ele na carne, você vai dizer, você tem tal defeito, você erra nisso, você é falho nisso, você faz isso errado. Só vai ver, só vai apontar dedo. Agora, quando você olha para os seus irmãos em Cristo, você vê os servos de Deus, os filhos de Deus, justificados pela graça em Cristo Jesus, perdoados, justificados, salvos, tendo a graça de Deus, tendo o Espírito Santo habitando. A gente não se conhece mais segundo a carne, a gente se conhece em espírito. O nosso espírito está justificado, a graça de Deus está em nós, e nós estamos nessa condição aqui. Nova aliança, Novo Testamento.
Novo Testamento. Vamos lá agora para Hebreus, capítulo 8. Só mais essa passagem aqui que eu quero deixar para os irmãos. Hebreus 8, versículo 6. Hebreus, capítulo 8, versículo 8, versículo 6. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Eu quero que você leia e que você guarde no seu coração esse versículo 6 de Hebreus 8. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aleluia. Que versículo maravilhoso, irmãos. Quando fala agora a nova aliança, o Novo Testamento, a nova vida em Cristo, Cristo alcançou, ele alcançou um ministério excelente, mais excelente. O ministério de Jesus, ele sobrepõe o ministério da antiga aliança, o ministério dos profetas do Antigo Testamento. Jesus se tornou profeta, rei, sumo sacerdote. Aleluia. Ele é rei dos reis, soberano, acima de tudo e de todos. Glória E a ele Deus. alcançou, irmãos, olha bem o que é nós estarmos na graça em Cristo. Ele alcançou o ministério mais excelente e é também mediador de uma superior aliança. Ou seja, quantos irmãos muitas das vezes querem viver a velha dispensação, pagar preço, sacrifício, jejum, deserto, peneira, funil, prova e por aí vai. Está dizendo aqui, estamos em Cristo e Ele é mediador de uma superior aliança. Esteja na superior, esteja na melhor aliança, esteja em Cristo. Não nega a tua fé por nada. Não deixe tua fé em Cristo esfriar por qualquer motivo, não. Mantenha a tua fé viva. Porque Ele é mediador de uma superior aliança que foi instituída com base em superiores promessas. Diz até que as promessas na nova aliança são superiores, irmãos. Meu Deus. Aleluia!